Oi, oi! Nesse vídeo eu gostaria de falar uma das causas que faz um bebê prematuro não conseguir andar no primeiro ano de vida. E geralmente esse fator é o que acontece com mais frequência, certo? Geralmente, quando o bebê já tem estabilidade, já está apto para começar um acompanhamento do seu desenvolvimento, geralmente não se começa na idade que precisaria começar, que seria logo que esse bebê tem alta da maternidade. O ideal é que esse bebê já tivesse um acompanhamento desse desenvolvimento, porque geralmente é nessa fase que a gente consegue já identificar alguns sinais de lesão neurológica, alguns sinais de atraso. A gente já consegue reverter alguns quadros que, quanto mais demorado a gente conseguir identificar, a gente não vai conseguir reverter. E o que acontece muito é que geralmente os pais que já passaram por um processo de internamento muito grande, geralmente quer preservar esse bebê, e geralmente a gente entende que isso acontece. Se possível, a gente, na verdade, queria o máximo proteger esse bebê. Mas se a gente protege muito, a gente não vai ter a intervenção necessária para que esse bebê consiga andar no seu primeiro ano de vida corrigido. A gente tem medo que esse bebê esteja exposto à virose, que ele se estresse com determinado tipo de intervenção motora ou fisioterapêutica. Então, geralmente, isso é uma das formas que... Isso é um dos motivos que faz esse bebê ter um atraso, por demorar muito tempo para procurar um acompanhamento. Geralmente os pais pensam, deixa o bebê ficar um pouco mais durinho, deixa ele passar, deixa ele descansar, ou deixa ele ficar mais preparado para começar um acompanhamento do seu desenvolvimento. E isso é um dos fatores que prejudica ainda mais o desenvolvimento desse bebê. Porque se esse bebê já começa com acompanhamento claro, desde o momento que esse bebê já tem alta da maternidade, porque aí você vai conseguir identificar, já começa a avaliar de uma forma mais clara, você vai saber o que fazer, quando fazer, por que fazer, e a gente vai acompanhar esse bebê desde o momento que esse bebê já começa a dar os primeiros sinais de movimento, que a gente já vai corrigindo. Então, e aí o que a gente tem em mente, né? Se você consegue saber o que fazer, saber o que avaliar, você consegue corrigir todos esses sinais que podem fazer um bebê ter um atraso do desenvolvimento. Você já consegue identificar logo de cara. E aí você consegue já intervir durante esse processo. Então, você vai ter um tempo maior para poder intervir e um tempo maior também para poder ter uma evolução melhor, certo? E, na verdade, o andar, na verdade, é o marco maior de todos os marcos que esse bebê vai passar durante o primeiro ano de vida. Então, primeiramente, no primeiro trimestre, esse bebê vai precisar ter um controle do pescoço, um alinhamento desse pescoço para que ele consiga sustentar esse pescoço. Logo depois, nos próximos 6 meses, esse bebê vai começar a ter um controle de tronco suficiente para que ele consiga sentar. Nos 9 primeiros meses, o bebê vai começar a ter um controle do quadril para que ele consiga dobrar o quadril, ficar de 4 para depois começar a engatinhar. E nos 12 primeiros meses, com 10 meses mais ou menos, o bebê já começa a ficar em pé. Ele começa já a ativar os membros inferiores para que ele consiga, com 12 meses, conseguir ficar em pé e conseguir andar. Mas isso são micromarcos que, na verdade, vão se somando. E esses micromarcos, na verdade, eles são progressivos e interdependentes. Então, se você tem uma dificuldade lá no 4º mês, se esse bebê não consegue controlar o pescoço, está com dificuldade de controlar o tronco, ele vai ter dificuldade lá na frente para engatinhar, para ficar em pé e para andar. Então, se você consegue já identificar lá no início que esse bebê teve aquela dificuldade, você consegue intervir, acompanhar e já estimular para que ele consiga conseguir ter essa evolução, para que lá na hora que ele precisar desse movimento para poder andar, ele consiga. Então, esse processo ele se retroalimenta, um depende do outro. Quanto mais cedo você intervém, você consegue avaliar, você consegue estimular, e aí você vai ter uma melhora, e aí a resposta é com que esse bebê consiga andar sim no 12º mês de vida,
até o 15º mês de vida, geralmente é o tempo que a gente considera aceitável como um desenvolvimento motor adequado para esse bebê, certo? Então, e não só andar, né, na verdade, o ideal é que esse bebê consiga andar e que ele tenha um controle de uma segurança em andar, um equilíbrio, porque tem crianças que começam a andar e ele não tem controle, ele cai, ele sempre está se machucando, e isso não é o que a gente almeja, certo? Então, na verdade, esse método de intervir desde o momento que esse bebê nasce até ele conseguir andar é um método que foi criado e desenvolvido por mim durante 20 anos atendendo bebês prematuros. Eu fui, na verdade, reformulando e na verdade, colocando método, estímulos, orientações, avaliações que eu fui vendo que tinha um resultado maior, e eu fui remodelando esse método, que é o método 3Ps, que é o método Primeiros Passos do Prematuro, que na verdade você tem um passo a passo, desde o momento que esse bebê tem alta da maternidade até que ele consiga andar, e você consegue saber o que avaliar nesse bebê, você consegue saber o que estimular mês a mês, semana a semana, para que quando ele chegue lá no 12º mês de vida, ele consiga andar com equilíbrio, com autonomia, e não só ter uma autonomia motor e postural, mas também cognitiva, porque quando o bebê, na verdade, ele tem tudo que ele consiga, a parte psicológica está atrelada à parte motora nesse primeiro ano de vida, né? Então, é super importante que ele tenha essa autonomia e que ele consiga ter esse suporte desde o momento que ele nasce, tá certo? Se você tiver algum interesse e quiser saber um pouco mais sobre esse método, eu vou deixar aqui embaixo para você clicar e conhecer um pouco mais, tá joia? Um grande abraço!